Glórias a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Digno de glória, digno de honra para sempre é o seu nome. Glórias ao bom Deus. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, querido. Que Deus te abençoe nessa noite. Que prazer te receber aqui na Batista Memorial. E a todos vocês que nos acompanham online também nessa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você onde você estiver ou quando você estiver acompanhando também essa ministração. Para você que nos visita hoje à noite, uma alegria, um prazer receber você. Você está no melhor lugar que você podia estar hoje à noite. Louvado seja Deus. Peço a você que abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo número 4. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 13. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor que está nesse livro. Ruth, capítulo número 4, versículo de número 13. Louvado seja Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém, diz assim a palavra do Senhor. Assim tornou Boaz a Ruth. Ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho. Vou ler de novo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que ela concebesse, e ela teve um filho. Vamos orar ao Senhor. Minha palavra hoje se chama Ruth, melhor do que você possa imaginar. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, e eu particularmente digo diante dos meus irmãos da igreja a qual eu sirvo e congrego nesse tempo, que eu me sinto feliz nessa noite de estar aqui, porque esse é um lugar que amamos. Nós amamos a Batista Memorial, amamos o teu povo, amamos a tua igreja, e nós amamos poder cantar com os nossos irmãos, levantar as mãos, nos alegrarmos com os nossos irmãos. É tão bom poder abraçar aqueles que chegam com um sorriso aberto para nos dizer, graça e paz, que bom te ver aqui. E para nós é um privilégio esse momento em que vamos partilhar a palavra do Senhor. Dá-nos o espírito dos crentes de Bereia, que bebiam da palavra, que examinavam as Escrituras e que fortaleciam a sua fé. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, cada um de nós chega aqui hoje à noite em momentos distintos da sua vida. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua jornada e o como chegamos até aqui. Talvez você chegou aqui hoje à noite e você esteja no momento da sua vida que você não está lá conseguindo muito ver a bondade de Deus na sua história, está conseguindo enxergar a bondade, a providência de Deus sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui num momento de vida, numa idade, em que você já imaginava que estaria financeiramente estabelecido, financeiramente estável, que você estaria não só estável, mas que você já seria uma âncora, uma ajuda para as outras pessoas que precisassem. Esse era o seu sonho, o seu projeto, mas pode ser que enquanto eu falo, que você está pensando aí assim, como que eu vou fazer para sobreviver os próximos meses? Estou longe dessa estabilidade que eu sempre sonhei. Talvez você chegue aqui e você está aqui hoje, mas você gostaria de estar em outro lugar. Eu estou aqui, mas eu queria estar em outro lugar, em outro momento, em outra circunstância, em outra casa, em outra cidade. Você chega aqui e talvez com a sua idade ou no seu momento de vida você disse, eu vou estar bem casado, eu vou estar casado, eu tenho o sonho de me casar. E pode ser que esse sonho foi adiado até o dia de hoje, ou ainda pior, quem sabe o seu sonho tem se tornado um pesadelo, aquilo que você achou que seria para a bênção sua e de outras pessoas, tem sido para seu próprio sofrimento. Então, ao invés de estar feliz e contente, talvez você chegue hoje na casa do Senhor, solitário, ansioso, deprimido, tentando encontrar fé, na busca de algo melhor, na ânsia, no anseio de uma manifestação, de um cuidado de Deus na sua vida. Então, eu de verdade, de coração, eu peço a Deus que nessa noite fale diretamente com você mesmo, que Deus fale com você, porque você não está aqui hoje à noite à toa, foi Deus que te trouxe nesse lugar. Foi o Espírito de Deus que te sacou lá da sua casa e disse, vai, porque eu quero falar com a sua vida. Eu creio nisso. E meu desejo, minha esperança é que Deus encha o seu coração de esperança, que renove a sua fé e que edifique a sua fé, enquanto tudo que nós vamos fazer hoje é olhar para a Bíblia, é olhar para uma história, para aquilo que Deus permitiu que fosse contado a nós, para que edificasse o nosso coração. A gente vai dar uma olhadinha na história de Ruth hoje à noite, e nós lemos o capítulo 4, versículo 13, mas esse é o fim da história, então eu preciso começar contando a história para você, eu preciso passar o pano
Não é passar o pano, eu preciso te passar um pano de fundo, né? Passar um pano de fundo para que você entenda que história é essa. Que história é essa de Ruth? Livro simples, um livro de 4 capítulos. E se eu fosse voltar com você lá no capítulo de número 1, pode ir me seguindo, Brunão. Lá no capítulo de número 1, a gente vai ver que a história de Ruth é uma história em que Noemi sai da sua terra com o seu marido, eles saem de Belém e vão para Moabe. E quando eles chegam em Moabe, ali os 2 filhos de Noemi vão se casar com 2 mulheres, uma delas é Ruth. Primeiro morre o esposo de Noemi e depois morrem também os seus filhos. Então elas ficam ali em 3 viúvas. E elas, numa reunião de família ali, Noemi diz, eu vou voltar para a minha terra. A órfã decide dizer, não, eu não vou voltar para a casa dos meus pais. E Noemi acaba seguindo, e Ruth acaba seguindo a Noemi. Se você ler o capítulo número 1 da história de Ruth, o que você vê é que ela está passando por uma experiência de coração partido, porque ela perdeu a pessoa que ela amava. Ela está passando por uma experiência profunda de perda, das mais profundas, a pessoa com a qual ela compartilhava a sua vida e compartilhava os seus sonhos, e ela está passando por um momento de muita dor. Esse é o contexto do capítulo número 1 de Noemi, de Ruth, essa é a história. Até o momento, então, em que elas decidem sair de Moabe, ela sai com Noemi de Moabe e vai voltar para Belém. E em Belém a gente vai ver que ela, de certa forma, começa então a conhecer a Deus, a buscar a Deus, a querer saber quem Deus é. Então, se no capítulo 1 a gente tem esses destaques, no capítulo de número 2, a gente pode ver que o que vai acontecer ali é que Noemi vai começar a trabalhar, Ruth vai começar a trabalhar, ela vai esperar e ela vai servir. Como assim? Ela chega ali sem provisão, sem sustento, e o que muitas mulheres eram obrigadas a fazer pelo contexto da época era vender o seu próprio corpo, mas ela não faz isso, ela vai trabalhar nos campos de Boaz, e quando ela trabalha nos campos de Boaz, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ela vai encontrar um homem que talvez possa redimi-la, mas ela vai servir fielmente ali naquele lugar. Boaz talvez pudesse ser o seu redentor, eles têm um pequeno encontro, uma espécie de almoço, aquilo acende uma chama dela dizendo, eu vou ser redimida, só que Boaz é um cara atarefado e ele meio que esquece dela, e esse é o capítulo de número 2, ela está trabalhando, ela está esperando e ela está servindo. Quando a gente vai para o capítulo número 3, a gente vai ver que na história de Ruth, então, pode passar por gentileza, ela vai tomar iniciativas, capítulo número 3, Noemi vai dizer para ela, olha Ruth, o negócio é o seguinte, você tem que fazer tudo o que você pode fazer, e depois que você fizer tudo o que você pode fazer, então você entrega, então você confia, e a gente vai ver que Ruth vai tomar iniciativas que ela precisa, ela vai se apresentar, ela vai dizer, estou na área, basicamente é isso, né? A gente vai ver a história, só que depois que ela faz o que ela tem que fazer, ela também entrega. Quando acabam as possibilidades da sua mão, ela entrega e ela confia no Senhor e que Deus irá prover e que Deus irá fazer. E é assim que nós vamos chegar no capítulo número 4. Então no capítulo número 1, coração partido, perda, dor. No capítulo 2, muito trabalho, espera, serviço. No capítulo número 3, iniciativa, entrega, confiança, até que nós chegamos no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4, nós vamos ver que ela vai ser redimida, restaurada e alegrada. Boaz vai redimi-la, eu já explico para você o que é isso. Boaz vai restaurá-la, porque ela vai voltar a ser esposa de alguém, e ela vai se alegrar, porque ela vai ter um filho, chama-se Obed, servo de Deus, e toda a comunidade, toda aquela cidade, toda a sua parentela vai se alegrar. Pode segurar essa tela, por gentileza. A minha pergunta para você hoje à noite é, em qual ponto dessa jornada você está? Qual é o ponto da sua história? Talvez você chegue aqui hoje à noite e você está preso no capítulo de número 1. Você está com o coração partido. Você está passando pelo momento da perda, pelo momento da dor. E eu quero dizer de verdade, para você que está aqui hoje à noite, está no capítulo 1 da sua jornada, e que impressionante é a jornada de Ruth, eu quero te dizer das palavras mais simples e das palavras mais profundas que existem, e eu digo a você hoje à noite, Deus te ama, Ele está com você. Deus te ama. Ele está com você. Talvez você está ali entre o capítulo número 2 e o capítulo número 3, nesse ciclo de dizer, parece que as coisas não vão dar certo, eu estou fazendo, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu faço tudo o que eu posso, mas parece que as coisas não vão para frente. Então, eu quero dizer para você que está no capítulo número 2 ou no capítulo número 3, permaneça fiel, Deus nunca se atrasa. Permaneça fiel.
Permaneça fiel, continue fazendo certo. E a minha oração por você é que você chegue ao capítulo número 4, porque quando você chegar no capítulo número 4, você vai descobrir aquilo que Ruth descobriu, que é o tema da minha mensagem, que Deus pode fazer coisas melhores do que você jamais imaginou. Deus pode fazer melhor do que você possa imaginar. Ruth, melhor do que você possa imaginar. A gente aprende essas coisas porque no capítulo de número 4, então Boaz decide redimir a Ruth, ele depois de idas e vindas, né, a gente tem algumas intervenções, ele tem que falar com um parente que era mais próximo de Ruth, que teria a proeminência de talvez redimi-la, e o nome desse parente chamava-se Chatonildo da Silva, era o nome dele, né? Não era o nome dele, aqui não tem o nome dele na Bíblia e eu pus esse nome nele, tá? Então, ele vai lá e fala, você vai redimi-la, não vai redimi-la, ele passa esse direito de redenção, então ele se levanta como parente redentor de Ruth, ele faz isso nos portões da cidade, e olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, fica com a sua Bíblia aberta também, diz assim, o Senhor faça a esta mulher, porque ele está fazendo isso nos portões da cidade, deixa eu só posicionar você, os portões da cidade eram uma espécie de cartorário da época, era ali que você fazia os negócios, as pessoas, os anciões se assentavam, eram como testemunha e o negócio estava sacramentado, foi no portão de uma cidade, por exemplo, que Abraão comprou um terreno onde ele iria sepultar a sua esposa, então era assim que você fazia, os anciãos estão ali, eles veem que Boaz vai redimir Ruth e agora eles fazem uma oração, e a oração é essa, versículo número 11, o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Eles oraram, e aqui eu queria fazer um parênteses rápido, uma oração que mudou a história de uma família, uma oração que mudou a história de uma mulher, uma oração que mudou a história de um legado, uma oração que mudou a história de gerações, uma oração que impacta eu e você até hoje, eu te explico isso daqui a pouco, uma oração. Vou falar uma coisa para você, nunca despreze o poder de uma oração, nunca despreze o poder de dobrar os seus joelhos e orar, e dobrar os seus joelhos e orar com a sua esposa, e orar com o seu filho, uma oração. Deus, eu posso dizer assim para você hoje à noite, sem medo de errar, talvez você esteja a uma oração da bênção que Deus quer trazer para a sua vida. Talvez você esteja a uma oração daquilo que Deus quer fazer na sua história. E aí Deus responde, versículo de número 13, vamos seguindo na história, nós lemos esse versículo para começar, diz assim o 13, assim tomou Boaz a Ruth. Que bom, né, irmãos, se todo casamento fosse precedido de oração, né? Tem os meninos que fazem outras coisas, daí eles casam. Aí depois que dá ruim, eles querem orar, tá tudo errado. Não estava no esboço, mas... Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que ela concebesse e tivesse um filho. O Senhor lhe concedeu. Um versículo, aí a gente lê assim, um versículo, uma oração, que demonstra o que, irmãos? Que demonstra que Deus pode, em pouco tempo, reverter muito tempo de amargura, porque são muitos anos de quebratura. São muitos anos de sofrimento, são muitos anos de desesperança. A gente lê, a minha Bíblia está aqui, a gente lê, pega e abre sua Bíblia em Ruth 1, por gentileza. A gente lê aqui Ruth 1, não é? Tem quantas páginas aí, Ruth 1 no seu? Meia página? Meia página, Ruth 1? Uma página, talvez? Sabe quantos anos de história estão aqui em Ruth 1? 10 anos. 10 anos. Para nós é meia página. Para nós é, lemos aqui capítulo, mas são 10 anos, e Deus com uma oração, com uma resposta, em um versículo, em 3 versículos, é capaz de dizer, eu sou o Deus que restaura o tempo, que pode redimir o tempo. Eu não sei há quanto tempo você está na espera, quais são os seus 10 anos, o que eu sei é que quando Deus fizer, o nome dele será glorificado na sua vida.
Isso é o que eu sei, que Deus vem, Deus que volta-se para o seu povo e que ministra sobre o seu povo através de uma oração de fé que traz resultados extraordinários. E a expressão que está nesse versículo é: o Senhor lhe concedeu. Nós lemos nessa versão. Outras dizem: o Senhor capacitou. Então eu queria dar para você umas ideias de tradução que eles colocam sobre o Senhor concedeu. Na ARA, que é a versão que eu mais uso, Almeida, revista e atualizada, eles colocam: o Senhor lhe concedeu. No Novo Testamento, era a linguagem de hoje, saiu um K, perdão. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está escrito: o Senhor deu a bênção. Na Almeida, século 21, está traduzido: o Senhor permitiu. Na King James, na versão em português, está escrito: o Senhor lhe deu. Só que o que eu quero dizer para você é que não importa qual seja a tradução, concedeu, deu a bênção, permitiu, deu. O que importa é que quem fez foi o Senhor. O Senhor permitiu, o Senhor concedeu, o Senhor deu a bênção, o Senhor deu, o Senhor. E assim eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, vai chegar um momento em que este Deus que é poderoso, porque seja Ele concedendo, dando, permitindo, Ele é o Deus poderoso. Deus vai conceder e permitir que na sua história também haja uma tradução. Pode ser que vai chegar um dia no capítulo 4 da sua vida, em que a sua tradução vai ser: o Senhor providenciou, o Senhor libertou, o Senhor curou, o Senhor respondeu, o Senhor restaurou, o Senhor atendeu, o Senhor abriu. Por quê? Porque o Deus de Ruth é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje, e é o Deus que escreve histórias pessoais na vida de pessoas diferentes. Vai chegar um dia em que o versículo 13 também vai ser escrito na sua história: o Senhor atendeu, o Senhor proveu, o Senhor escutou, o Senhor fez, o Senhor abriu o caminho. É por isso que está escrito em Efésios capítulo número 3, versículos 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todos os séculos, para sempre. Amém. Quantos creem? Ele é poderoso para fazer infinitamente do que tudo quanto pedimos ou imaginamos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então, você está sentado aqui hoje, pode ser que você esteja no capítulo de número 1, quando Ruth olha e fala: meu marido morreu, esse não é o meu plano. E aí ela tem que se voltar para Deus, e aí tem aquela famosa declaração de Noemi: onde fores irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. As pessoas colocam isso aí no convite de casamento e tudo, né? Mas é uma nora falando para uma sogra. E aí elas estão ali naquela pequena reuniãozinha familiar, e essa é Ruth falando para Noemi: órfã, dá no pé. A cunhada vazou. Todo mundo tem um cunhado que sempre vaza na família, não é assim? Então a cunhada, brincadeira, eu amo meus cunhados, especialmente a irmã deles. Então a cunhada vaza, mas Noemi fica. E essa mulher que está falida, o que ela faz, irmãos? Ela vai trabalhar, ela vai até tarde catar os grãos ali da colheita de trigo, da colheita de milho, e ela vai estar com seus dedos em carne viva. E quando ela começam a ver a sua postura de uma mulher ilibada, ela se assenta para comer conservas. Boaz entende ali a história dela, ele dá a entender de que ele vai resgatá-la, de que ele vai redimi-la. Só que de repente o Boaz some, desaparece, joga um pozinho ninja, some da história. Boaz é homem, né? Volta e meia a gente dá uma sumida, não é? A gente sabe como é isso aí. Aí Boaz dá aquela sumida e ela fica naquela... Eu fico imaginando ela já estando passando tudo, de repente parece que vai dar certo e o cara some. Você já imaginou isso na sua cabeça? Talvez Ruth estivesse dizendo: Senhor, só está de brincadeira, né? Eu vim aqui, eu vim para trabalhar, esse cara disse que é meio meu parente, que talvez ele possa me redimir, e agora ele some. O que o Senhor está fazendo? As coisas nunca, e aí nunca e sempre são duas palavras muito perigosas. A gente fala: isso nunca vai dar certo para mim, porque comigo sempre dá tudo errado. Com os outros as coisas acontecem, mas comigo nada nunca acontece. E assim a gente também tem as nossas perguntas. Na jornada do capítulo 1 até o capítulo número 4, a gente também faz as nossas perguntas. Por que o Senhor não curou o amor da minha vida quando eu orei? Por que o Senhor não me livrou daquela situação? Por que o Senhor não salvou fulano? Por que o Senhor não se manifestou dessa forma? Por que o Senhor ainda não fez? Aonde é que o Senhor está?
Enquanto isso, você está esperando, preso entre o capítulo 2 e o capítulo número 3. E eu queria dizer uma coisa para você hoje à noite, lembrá-lo disso na verdade, para que isso enche o seu coração, e eu tenho certeza que isso é para alguém que está aqui hoje à noite. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Isaías diz: desde a antiguidade ainda não se ouviu, com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, nem se percebeu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Está no capítulo 2 ou 3, é hora de esperar. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus não se atrasa, a ampulheta de Deus jamais entope. Então, o que eu quero te dizer é que mesmo que você não veja, Deus está se movendo, mantenha a sua fé, e ela apenas continua confiando, porque ela continuou confiando, porque Deus é poderoso, porque Deus concedeu, porque Deus deu, porque Deus permitiu, porque Ele é poderoso para fazer mais. Por que a gente confia enquanto espera, e continua trabalhando enquanto espera, e crendo enquanto espera? Porque Deus é poderoso, e porque enquanto eu espero, Deus trabalha. Porque não importa qual seja a minha luta, o meu dilema, Deus é maior. Eu vou repetir, seja o que for que eu estiver passando, Deus é maior. Deus é maior, Ele é maior. Aí, irmãos, eu estava com tempo ontem à noite, das 11 à meia-noite, quando eu estava escrevendo, então me baixou uma ideia, eu falei assim, para cada circunstância da vida, Deus é a nossa resposta, a nossa provisão. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Meu Deus é um Deus pessoal, perto está o Senhor, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Aí eu resolvi fazer com muita criatividade, e eu tive que dar uma engabelada em alguns lugares aqui, um abecedário da provisão de Deus, tá bom? Seja o que Deus quiser. Está comigo, Bruninho? Vamos lá? Está comigo? Achou aí? Muito bem, vai me seguindo. A, Ele abençoa a sua jornada. B, Ele busca o perdido. C, Ele cuida dos seus. D, Ele doa a vida eterna. E, Ele enxuga as nossas lágrimas. F, Ele faz a sua vontade. G, Ele glorifica o seu nome. H, Ele habilidosamente faz o seu querer. I, Ele intervém em nosso favor. J, Ele julga a nossa causa. K, Ele ri dos nossos inimigos. L, eu falei para você, Ele luta as nossas guerras. M, Ele move as montanhas. N, Ele não desampara um filho seu. O, Ele olha para nós. Espera que vem mais. P, Ele provê um escape. Q, Ele quebra o arco dos maus. R, Ele resgata os fracos. S, Ele salva os oprimidos. T, Ele trabalha sempre. Agora vem. U, Ele unge a nossa cabeça com óleo. V, Ele visita o oprimido. W, www.semprefiel.com. X, Ele diz, shh, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Y, Ele fala yes, quando tudo diz não. E Z, Ele é zeloso para cumprir a sua vontade. Louvado seja Deus. KKKK. Yes. O pessoal começou a pôr essas letras no nosso alfabeto, o que eu vou fazer? Não é? E a Flávia dormindo e eu baixando o e-mail do céu. Louvado. Se você tiver sugestões melhores e menos ridículas, eu aceito. Mas louvado seja o Senhor. Depois corta essa parte no YouTube. Deus, irmãos, para cada situação da nossa vida, tem situação que nem está aí, que eu nem vou conseguir nomear até o fim dessa pregação, mas eu quero te dizer, Deus sabe, Deus vê e Deus não se atrasa. Deus sabe, Deus vê e não se atrasa. Ele é o socorro do perdido, Ele é a esperança do desesperançado, Ele é a âncora do que está à deriva, Ele é a luz daquele que está em trevas, é Ele, meus irmãos. Tudo que você acha que Deus é capaz de fazer, desde que não fira o seu caráter, Ele é capaz de fazer mais. Mas nós não podemos exagerar sobre Deus, não tem como, porque Deus é poderoso para fazer, irmãos, a linguagem de Paulo, infinitamente mais. Que loucura é essa? Se já é infinito, como que é infinitamente mais? Porque Deus é poderoso. Não há nada que possa represá-lo, não há nada que possa encaixotá-lo, sistematizá-lo ou explicá-lo por completo. Ele é Deus. Aí em Ruth 4, versículo números 14 e 15, a gente vai percebendo o desfecho dessa história. Pode pôr por gentileza, versículo de número 14, Ruth 4, 14, diz assim: então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto,
que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor, repita comigo, melhor do que 7 filhos. Eles estavam louvando a Deus pela vida. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. O povo de Deus é um povo que celebra a vida, amém, irmãos? A mulher engravidou, a gente solta rojão e diz, glórias ao bom Deus. Não vai dormir nunca mais, louvado seja Deus. Nós celebramos a vida. Todo pensamento que quer de alguma forma acabar com a vida é anticristão. Nós celebramos a vida, amém, irmãos? Amém, louvado seja Deus. Boas novas de grande alegria, os anjos vêm do céu para dizer, um filho estará no seu ventre, você é agraciada. Nós cremos nisso, e eles estão aqui louvando a Deus, porque Ruth ficou grávida, ela vai ter um bebê, filhos são presentes de Deus. Agora a gente tem que ver, a quem que eles estão louvando? Quem que eles estão dizendo que vai ter uma história abençoada? Noemi, a sogra. E Noemi, se você olhar para a vida dela, você vai olhar para a história dela e você vê que em muitos momentos aconteceram coisas que ela não queria que acontecesse. O marido dela chega para ela e diz assim, vamos sair do meio do povo de Deus e vamos para Moabe. Nós vamos sair daqui e nós vamos para uma terra pagã e estrangeira, e levou ela para lá, não tinha vontade. Aí chegando lá naquele lugar, eles começam a passar dificuldade. Ela não queria passar por aquilo. Depois o marido morre, ela também não queria passar por aquilo. Depois ela é desamparada. Ela também não queria passar por aquilo. Agora, sem conseguir se sustentar, é a sua nora quem vai trabalhar para sustentá-la. Ela também não queria passar por aquilo. Nada disso era o plano dela. Nada disso nem perto passou pelo plano de vida dela. Mas Deus tinha um plano muito melhor. Eles estão dizendo, ela tinha melhor do que 7 filhos. Esse bebê, chamado Obed, vai se chamar servo de Deus, e ele será melhor do que 7 filhos. Alguns de nós não planejaram estar onde estão agora. Não planejamos estar na estrada que a gente está agora. Ir para o lugar onde todos os dias temos que ir agora. Sentar-se na cadeira de uma clínica para fazer o tratamento que estamos fazendo agora. Nós não planejamos isso, mas eu quero te dizer, o plano de Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Deus é poderoso. Deus tem ensinado isso para mim, para minha esposa. Eu não vou entrar muito nessa seara hoje, mas eu sempre digo para as pessoas, eu não sonhei em ter um filho especial. Não sonhei. Eu digo isso com toda a liberdade do mundo diante dos irmãos. Às vezes eu ouço, na nossa família, os meninos falam assim, não queria que o Telzinho fosse autista. Eu digo, eu também não. Não fazia parte dos meus planos. Mas Deus tem um plano melhor. E na história do nosso filho, a gente já esteve no capítulo 1. E nós estamos entre o 2 e o 3. A gente está ali. O capítulo 4 talvez ainda esteja longe. Mas eu sei que de alguma forma ou outra, o capítulo 4, nessa história, vai chegar, porque meu Deus é fiel. Aliás, muito obrigado aos irmãos que fizeram aqui com o logo do autismo da inclusão. Obrigado, de todo o coração. Muito obrigado. Foi feito também com a Libras, não é, Valdir? Louvado seja Deus, ó. Certo? É aqui, ó. Então você que está nos ouvindo, tem uma criança especial, tem uma pessoa com necessidades especiais na sua família, eu não sei porquê. Mas o que eu sei é que o plano de Deus é sempre melhor. E que se você ainda está no capítulo número 1, tem gente aqui que pode te ajudar. De verdade, nós estamos aqui. Você está entre o capítulo 2 e 3, vem me dar um abraço no final e a gente chora junto. E a gente diz, nós não sabemos, Senhor, mas o que eu sei é que o Senhor tem o melhor. Isso eu sei. Então, é porque na vida, volta e meia, acontece o que a gente não gostaria que acontecesse. É assim na nossa história. Volta e meia, a gente está ali entre o capítulo 2 e o capítulo número 3. Volta e meia essas coisas acontecem conosco. Você está aqui hoje e talvez você tinha um plano diferente para o seu fim de semana, um plano diferente para o seu domingo. Aí o seu parente que vive te apurrinhando falou, vamos. Aí você veio, fala, o que eu vim fazer aqui hoje? E eu quero te dizer, você está aqui porque Deus te ama. Não era o seu plano estar aqui, não era o seu plano estar assistindo esse vídeo agora, não era o seu plano estar nesse chat, não era o seu plano, 6 meses depois que essa palavra está sendo gravada, estar assistindo isso aqui no YouTube de madrugada, mas é Deus quem te chamou para dizer, eu tenho um plano melhor na sua vida.
eu tenho um plano melhor para você, e essa é a providência de Deus, porque um dos principais temas do livro de Ruth é a providência de Deus, e eu quero expressar em uma frase para você, a partir do livro de Ruth, o que muitas vezes é a providência de Deus. Providência de Deus, muitas vezes, é quando Deus usa circunstâncias naturais para realizar a sua vontade sobrenatural. Deus usa circunstâncias naturais para realizar a sua vontade sobrenatural. No livro de Ruth não tem um milagre sequer, não tem um mar se abrindo, não tem um cego vendo, não tem surdos ouvindo, não tem mudos voltando a falar, não tem gente ressuscitando, não tem ninguém andando sobre as águas, não tem milagre, não tem título mundial do Palmeiras, não tem nada nesse livro de extraordinário, nada. Mas mesmo assim, sem nenhuma providência milagrosa, você vê a providência de Deus em ação. Como? Porque Deus, muitas vezes, usa circunstâncias naturais para mover a sua vontade sobrenatural. E é assim que Deus faz. Você fala, o Senhor vai fazer um milagre. Eu creio, irmãos, em milagre. Claro que eu creio. Mas muitas vezes o milagre tem nome, cor e cheiro. O milagre chega lá, o milagre é um irmão, o milagre é uma pessoa, o milagre é uma ligação. Deus usa circunstâncias naturais. Então eu aprendi isso. Meu professor de hebraico no seminário falava isso, que a gente aprende a entender os planos de Deus, assim como quando a gente aprende a ler o hebraico. Porque o hebraico você lê de frente para trás, a gente lê o português da esquerda para a direita, e o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Só para ilustrar isso, pode passar por gentileza, eu coloquei uma palavra em hebraico, só para a gente olhar como que isso funciona. Eu coloquei a palavra Elohim, para que você possa ver, ela vai aparecer logo em Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Só que o hebraico, o nosso português a gente lê daqui para cá, ó, Elohim, certo? Mas o hebraico você lê daqui para lá. Aleph, Lambde, Re, Tou, En. Elohim. E aqui a gente lê Elohim. Experimente escrever em hebraico, pega o alfabeto hebraico e escreve lá no seu computador, você vai ver que ele muda na hora, até o jeito de você dar espaço, você não consegue deletar do jeito que você sempre consegue. E os planos de Deus, irmãos, talvez seja até por isso que o hebraico se escrevia assim, porque o povo entendeu isso logo, os planos de Deus muitas vezes você não entende no processo. Você não entende saindo do capítulo 1, você está aqui no capítulo 2, no 3 ainda, você fala, mas gente, o que está virando isso aqui? Os planos de Deus você entende muitas vezes indo da frente para trás. Quando a gente olha de frente para trás, do final para o começo, aí a gente consegue entender, então era isso que Deus estava fazendo. E eu te explico isso assim, ó. Eu e você, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, sim ou não, irmãos? Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Diz amém. Discípulos do Senhor Jesus. Tudo nessa noite que foi feito nesse lugar é sobre Jesus Cristo. Tudo, cada canção, cada palavra, cada menção é sobre Jesus, é tudo por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não seguimos homem, religião, ideologia, nós seguimos Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é o supremo pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o esperado das nações, Ele é a voz que fala aos nossos corações, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, tudo é sobre Jesus. Amém, irmãos? Sobre Jesus, a história aponta para Jesus Cristo, e nós somos servos do Senhor Jesus, nós cantamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nós partilhamos a palavra de Jesus, nossa doutrina tem a ver com somente Cristo Jesus, Ele é suficiente, e só Ele pode nos salvar, tudo é sobre Jesus. Mas você quer ver como que Jesus aparece nessa história? Coloca para mim aquele quadro da genealogia, fazendo um favor. Se a gente olhar a história da esquerda para a direita, a gente não entende. Mas se a gente olhar a história da direita para a esquerda, da frente para trás, aí a gente tem Jesus, aí a gente tem Maria e José, nome para danar aqui. Aí a gente tem Jacó, Matã, Eleazar, Eliúde, Aquim, Sadoc. Aí a gente tem Azor, Eliaquim, Abiúde, Zorobabel, Salatiel, Jaconias. Josias, Amon, Manassés, Ezequias, Acás, Jotão. Uzias, Jorão, Josafá, Asa, Abias, Roboão. Salomão, Davi, Jessé, Obed, Boaz. Quem, irmãos? Ruth, melhor do que você possa imaginar. Ruth, meu plano é melhor.
meu plano é melhor. É melhor. Mas eu sou moabita. Tu vai entrar na genealogia do Senhor Jesus. A partir do seu ventre, da linhagem do seu ventre, eu vou trazer o Salvador para o mundo. Ruth, muito melhor do que você possa imaginar. Ruth, melhor do que você possa imaginar. Às vezes você está aqui, irmão. Você está aqui. Você não sabe direito o que vai acontecer, nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço, mas Deus não tem tempo, não tem espaço, Deus é eterno, Ele veio ontem, o amanhã e para sempre da mesma forma. Deus é fiel para cumprir os seus planos e eles são sempre melhores, sempre melhores. Ruth, mulher moabita, pecadora, que não era do povo de Deus, e Deus a restaurou, Deus a redimiu, ela sai de Moabe, vai para Belém, se casa com Boaz, é o seu segundo casamento, ela não queria que fosse o seu segundo casamento, e daquele momento, Deus executa o seu plano, traz Obed vai ser pai de Jessé, avô de Davi, Ruth é bisavó de Davi, o maior rei da história de Israel, Ruth, por quê? Porque o meu plano é sempre melhor. Ruth, enquanto você espera, eu estou trabalhando. Falo uma última coisa para os irmãos que eu acho que é algo que está intrincado, é um tesouro que existe no livro de Ruth, que a gente percebe que à medida que ela vai se aproximando de Deus, porque ela sai de Moabe, ela diz para Noemi, ela diz, o teu Deus será o meu Deus, eu vou sair dessa terra idólatra, teu Deus será o meu Deus. Então ela vai numa progressão do conhecimento de Deus ao longo da sua história, e à medida que ela vai progredindo no conhecimento de Deus, ela também vai gradualmente sendo fortalecida em quem ela é, na sua identidade, em quem ela é para Deus, porque quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você sabe quem você é, mais você está seguro de quem você é dentro do plano de Deus, e ela vai mudando, ela vai evoluindo. Então essa evolução da identidade de Ruth está muito clara, eu queria ministrar isso ao seu coração hoje, para que nós pudéssemos orar. No início ela diz, pode passar por gentileza, no início ela vai dizer assim, capítulo 2, versículo número 10, eu sou uma estrangeira. Quem é você, Ruth? Eu sou uma estrangeira. Depois, no 2:13, ela vai dizer assim, eu sou inferior a um dos teus servos. 2:13, eu sou inferior a um dos teus servos. Tá, posso já não ser estrangeiro, mas eu não sou nem igual a um servo. Aí ela vai progredindo, conhecendo quem é Deus. Capítulo 3, versículo 9, eu sou tua serva, estrangeira, inferior a um servo, serva, mas agora ela vai dizer no capítulo de número 4, no versículo de número 13, eu sou a tua esposa. Quando você conhece Deus, quando você sabe quem você é, não importa no momento que você está na tua história, você diz assim, eu sei que eu sou filho amado do Senhor, na fornalha ou na abundância, eu sou filho amado do Senhor. Essa é a nossa história, irmãos. À medida que ela conhece a Deus, ela tem coragem de se tornar exatamente quem Deus a chamou para ser. Encerro dizendo para você, e os meninos podem vir, o Evangelho está presente em Ruth. Ruth 1, 2, 3 e 4 é o Evangelho. Por quê? Porque Ruth éramos eu e você. Eu e você éramos Ruth. Nós éramos estrangeiros, um povo que não tinha para onde ir. Nós éramos estranhos à aliança de Deus. Eu e você estávamos numa terra distante, servindo a deuses estranhos. Como Ruth servia? Na terra de Ruth, em Moabe, servia-se a Quemos, o deus a qual se sacrificava crianças. Mas um dia, ela entende que existe um Deus verdadeiro. E que aquele Deus verdadeiro tem um plano para a vida dela. E que talvez ela vai ter que viver por trabalhar, por esperar, por sofrer, mas que ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai ser redimida. E essa é a minha e a sua história. Nós também estávamos perdidos, nós também havíamos caído da graça, longe como uma ovelha que não tem pastor, mas um dia, Deus levantou um Redentor. O de Ruth foi Boaz, mas o nosso se chama Jesus Cristo o Senhor, e Ele veio e pagou o preço, porque Boaz teve que pagar o preço para redimir Ruth, ele teve que comprar a sua liberdade, por assim dizer, a sua dignidade, e Jesus pagou o preço por mim e por você, porque nós não poderíamos nos auto-redimir, não havia nada que a gente pudesse fazer, nós éramos escravos. E aí vem Jesus e diz, eu vou te redimir. E agora, nós que antes dizíamos, nós somos estrangeiros, nós somos inferiores aos servos, nós somos no máximo servos, sabe do que o Senhor nos chama agora? Ele diz, agora você é minha noiva,
Eu sou teu noivo, você é a minha noiva. É isso que a palavra do Senhor vai nos dizer. Eu acho que eu coloquei aí, e nós lemos para encerrar. Efésios 2, versículos 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, vamos dizer juntos, mas agora, quando, irmãos? Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quantos aqui sabem que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, e que Ele se levantou para nos redimir, e que nós que estávamos estrangeiros, agora somos da família do Senhor? Digam amém, dêem glória a Deus, dêem um aplauso ao nome do Senhor. Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele, aleluia, fez a obra por nós. Fique em pé no seu lugar, feche os seus olhos, coloque seu coração na presença de Deus. Eu não sei em que capítulo que você está da sua história, mas eu quero te dizer hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, você pode se alegrar, porque Deus não tarda, o plano dele é maior, o plano dele é melhor.